Era uma manhã fria, a névoa densa tomava conta de tudo ao meu redor, e eu não sabia exatamente o que me atraía para aquela floresta. Eu havia ouvido histórias sobre o local, algumas diziam que era um lugar abandonado, outras, mais misteriosas, falavam sobre coisas estranhas acontecendo ali, mas nenhuma delas me dissuadiu de ir. A sensação de aventura era maior que o medo. Eu estava sozinho, apenas com uma mochila e um mapa velho que tinha encontrado na casa de um amigo, um mapa que indicava um ponto dentro da floresta onde algo, segundo ele, tinha sido descoberto anos atrás, mas nunca explicado. O céu estava nublado e o vento fazia as árvores se moverem, mas o som delas se misturava com o som das minhas botas no chão coberto por folhas secas. A atmosfera era sombria e misteriosa. A princípio, nada parecia fora do normal, e eu estava empolgado, achando que havia algo de emocionante naquele lugar. A floresta era densa, com árvores altas que pareciam se estender até o céu, e o cheiro de terra úmida preenchia o ar. Eu segui em frente, observando os detalhes do caminho, até que comecei a perceber algo estranho, uma sensação de estar sendo observado, mas, ao olhar ao redor, não vi nada que explicasse isso. O vento continuava a soprar, mas não era suficiente para disfarçar o silêncio, um silêncio profundo, como se o próprio lugar estivesse guardando algum segredo. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais do que o normal, até que o caminho começou a se tornar mais estreito e as árvores mais próximas. Eu parei por um instante, tentando me localizar no mapa, e foi quando ouvi algo e um som distante, como um sussurro. No começo, pensei que fosse apenas o vento, mas ele se repetiu, um sussurro baixo, quase imperceptível, mais presente. Eu olhei ao redor, nada estava ali, mas a sensação de estar sendo observado, aquela sensação crescente, não me deixava em paz. O som estava vindo de algum lugar, não de um animal, não de vento, era algo mais, e algo que não conseguia identificar. A curiosidade me levou a seguir o som, a ignorar a sensação estranha que começava a crescer dentro de mim, como se algo estivesse me puxando, me atraindo para mais fundo na floresta. Mas à medida que me aproximava do som, as árvores pareciam se fechar mais, o ar mais denso, e a sensação de estar completamente sozinho se dissipou, substituída por algo muito mais assustador, algo que não era mais só uma sensação, mas uma certeza, eu não estava mais sozinho na floresta. A cada passo que eu dava, o ambiente ao meu redor parecia se tornar mais pesado, as árvores estavam tão próximas umas das outras que a luz do dia mal conseguia atravessar as copas. O ar estava espesso, e a sensação de estar sendo observado ficou ainda mais forte. Eu parei por um momento, tentando ouvir novamente o som que me havia atraído até ali, mas tudo o que eu conseguia escutar era o meu próprio coração batendo acelerado, como se ele estivesse tentando me alertar de algo. Não havia mais nada além do silêncio profundo, quase opressor. Eu dei mais um passo e, de repente, o som voltou, agora mais nítido. Era como um murmúrio, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. Olhei ao redor e, em meio às sombras, algo chamou minha atenção. Uma figura, não uma pessoa, mas uma silhueta escura, quase imperceptível, se movia entre as árvores. Meu instinto me disse para correr, mas algo dentro de mim me fez continuar, como se estivesse sendo puxado para aquela figura. Meus pés, por algum motivo, se moviam sozinhos, e eu já não conseguia mais distinguir entre o medo e a curiosidade. Conforme me aproximava, a figura se tornava mais nítida, mas algo estava errado. Não havia rosto, nem detalhes que eu pudesse identificar. Era como se fosse uma sombra, uma presença, mas não algo de carne e osso. Eu me senti paralisado, incapaz de me mover, mas ainda assim não conseguia desviar o olhar. E então, em um movimento rápido, a figura desapareceu entre as árvores, como se nunca tivesse estado ali. Eu congelei. O silêncio voltou a me envolver, mas agora algo estava muito diferente. Não havia mais apenas uma sensação de observação, mas de perseguição. Eu sabia que algo estava me seguindo, algo que eu não podia ver, mas que estava lá, à espreita, esperando o momento certo para se mostrar. Cada passo que eu dava parecia ser ecoado, como se o lugar inteiro estivesse se ajustando ao meu movimento, como se as árvores e a terra estivessem se rearranjando ao meu redor. O medo começou a tomar conta de mim, e foi quando vi uma cabana à distância. Ela estava isolada, no meio da floresta, como se ninguém tivesse morado ali por muito tempo, mas algo sobre ela me atraía, como se fosse a única saída daquela tensão crescente. Eu sabia que precisava ir até lá, que era o único lugar que poderia me dar alguma explicação, mas à medida que me aproximava, o medo aumentava. Eu não sabia o que me esperava lá, mas sentia que, ao entrar, tudo mudaria. Cheguei até a cabana, e, ao me aproximar da porta, percebi que ela estava entreaberta,
como se alguém tivesse saído rapidamente, ou pior, como se alguém estivesse esperando por mim. A madeira estava desgastada, com marcas de tempo e de abandono, e o cheiro de mofo invadiu minhas narinas assim que entrei. A porta rangia de maneira inquietante quando empurrei-a para dentro, mas não havia outro caminho a seguir. Eu sabia que estava mais seguro ali do que fora dela. Dentro, o ambiente era sombrio e sujo, com móveis quebrados e uma janela coberta por uma espessa camada de poeira. A única luz vinha da entrada, mas logo que entrei, percebi que algo estava fora do lugar. Havia uma sensação de frio, que não era natural, como se o ar ao redor estivesse parado, preso dentro daquela cabana, e algo na escuridão me observava. Fui até uma das janelas, tentando entender o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse olhar para fora, algo atrás de mim fez um barulho, um arranhar suave na madeira. Eu me virei rapidamente, o coração disparado, mas não vi nada. Respirei fundo, tentando controlar o pânico que se aproximava, mas meu corpo estava tenso, pronto para reagir. Olhei novamente ao redor, e então notei que, no canto da sala, havia uma porta pequena, quase invisível, escondida pela escuridão. Eu sabia que não deveria ir até lá, mas, como se uma força invisível me atraísse, comecei a me aproximar. A cada passo, o ambiente parecia mais opressor, a sensação de algo estar ali, esperando, aumentava. Cheguei até a porta e, hesitante, coloquei a mão na maçaneta, que estava fria ao toque, como se estivesse esperando para ser aberta. A pressão aumentava, e o medo me paralisava, mas ainda assim, eu estava ali, como se algo me dissesse que eu precisava saber o que estava do outro lado. Ao girar a maçaneta e empurrar a porta, ela se abriu com um rangido alto, e o ar que saiu de dentro parecia denso, carregado com algo e malicioso. A sala atrás da porta estava vazia, mas ao olhar para o chão, vi algo que me fez gelar. Pegadas frescas, que não eram minhas. O ar ao meu redor parecia ter parado completamente, o silêncio era absoluto. Era como se o próprio tempo tivesse sido suspenso naquele momento. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, que eu havia ultrapassado um limite, mas a sensação de estar em perigo total era avassaladora. Decidi voltar para a sala principal, mas, ao olhar para trás, a porta que eu havia aberto se fechou com força, e o som ecoou por toda a cabana, como um aviso. A porta se fechou com tanta força que me fez pular, meu coração batia forte no peito e uma sensação de pavor tomou conta de mim, como se o ambiente inteiro estivesse se fechando ao meu redor. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável, e tudo ao meu redor parecia se mover lentamente, como se a própria floresta estivesse prestes a me engolir. Olhei para as paredes, tentando encontrar algo que me desse uma explicação, mas estava tudo vazio, escuro e em ruínas. A sensação de estar sendo vigiado, de algo ali dentro não ser normal, só aumentava. Andei pela cabana, os passos pareciam ecoar em cada canto, e eu sentia que quanto mais me movia, mais o lugar parecia se fechar, mais as paredes pareciam se aproximar de mim. Cada som, cada estalo das tábuas sob meus pés, cada sussurro que eu imaginava ouvir me deixava mais paranoico, mais desesperado. Mas o pior ainda estava por vir. Eu cheguei até a janela, tentando olhar para fora, mas não consegui ver nada. O nevoeiro estava ainda mais denso, e, por um momento, senti que todo aquele lugar estava isolado do mundo. Não havia som algum vindo de fora, e o silêncio se tornou ensurdecedor. Foi então que ouvi o barulho novamente, um sussurro, mas agora mais claro, mais próximo, quase como se alguém estivesse respirando na minha nuca. Eu me virei rapidamente, meu corpo estava tenso, mas, novamente, nada estava ali. Eu estava completamente sozinho na cabana, ou pelo menos parecia estar. A sensação de que algo estava à espreita, pronto para me pegar, era tão forte que comecei a sentir a presença de algo invisível, algo que estava se aproximando. Foi quando o ar ficou ainda mais gelado, e uma sombra escura apareceu na porta da cabana. Não era uma figura humana, mas uma presença, uma forma nebulosa que parecia se esticar pelas sombras, como se estivesse se alimentando delas. O medo tomou conta de mim, o pânico me paralisou por um instante, mas, sem pensar, eu corri. Corri em direção à porta da frente, mas ao tentar abri-la, ela estava trancada. Eu puxei a maçaneta, bati na porta, mas não consegui sair. A figura continuava ali, parada, mas não era mais apenas uma presença nebulosa, agora ela estava ganhando forma, e, aos poucos, começava a se materializar diante dos meus olhos. Eu não sabia o que era, mas sentia que estava diante de algo sobrenatural, algo que não poderia ser explicado. A cabana, antes silenciosa, agora estava viva com uma energia escura, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Eu olhei para a figura diante de mim,
E, a cada segundo que passava, ela se tornava mais definida, mais real. Era como se a sombra tivesse ganhado vida, uma forma escura e distorcida, com olhos brilhantes e penetrantes que pareciam perfurar a minha alma. Não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que eu estava diante de algo impossível, algo que não pertencia a este mundo, me consumia por dentro. O medo tomava conta de cada parte do meu corpo, mas, ao mesmo tempo, algo me dizia que eu não poderia fugir, que não havia mais saída. A figura deu um passo em minha direção, e cada movimento dela parecia envolver a cabana em uma escuridão ainda mais profunda, como se a própria luz estivesse sendo engolida. O ar se tornou mais denso, quase impossível de respirar, e eu senti uma pressão insuportável em meu peito, como se o próprio peso da floresta estivesse sobre mim. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Era como se minha garganta estivesse fechada. Então, algo aconteceu, uma sensação de vazio se espalhou por todo o meu ser, como se eu estivesse sendo puxado para dentro da escuridão. Fechei os olhos, esperando o pior, mas não sentia mais o corpo, não sentia mais nada, como se tivesse desaparecido por completo. Quando abri os olhos novamente, estava de volta na clareira, onde tudo havia começado. A floresta estava calma, como se nada tivesse acontecido, mas o que eu vi a seguir fez meu sangue gelar. Lá, em meio às árvores, havia uma figura, uma sombra, observando-me, e eu sabia, sem dúvida alguma, que a entidade da cabana ainda estava lá, esperando o momento certo para me encontrar novamente. Eu havia escapado, mas sabia que a floresta não me deixaria em paz. A cada passo que eu dava para sair, sentia a presença dela me seguindo, como uma marca que eu jamais poderia apagar. E assim, sem mais palavras, eu me perdi novamente na floresta, sem saber se algum dia conseguiria sair de verdade, ou se aquele mistério era agora parte de mim, algo que eu teria que carregar para sempre. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.